O episódio em que o Pica-Pau plantou um pé de feijão gigante. Nesse episódio, os hotéis dessa cidade estavam todos lotados e o Pica-Pau estava muito triste com isso porque não tinha para onde ele ir e ele iria ter que dormir na rua. E é daí que um vendedor ambulante ouve o que o Pica-Pau estava falando e ele tenta vender para o Pica-Pau sementes de feijão mágico. O vendedor estava aprontando uma, mas o Pica-Pau não sabia disso. E daí ele falou para o Pica-Pau que o feijão que ele estava vendendo não tinha preço e que possuía segredos que nem ele conhecia. E o Pica-Pau bobo acreditou nas conversas do vendedor. E um tempo depois vemos o Pica-Pau com as sementes do feijão e ele já estava plantando, e depois que ele plantou, ele começou a falar umas palavras mágicas, mas o pé de feijão não queria crescer, mas depois de ele insistir tanto, o pé de feijão realmente cresceu, e era gigante e foi parar nas nuvens. E o Pica-Pau ficou bastante surpreso com isso, e depois disso ele entrou no pé de feijão como se fosse um elevador, e foi parar no topo dele. Mas esse vídeo não termina aqui, porque senão vai ficar muito longo, então vou postar o resto na parte 2. O Pica-Pau foi perseguido por um gigante. Depois que o Pica-Pau chegou no topo do pé de feijão, ele foi mandado para um castelo. E depois disso ele deu um jeito de entrar no castelo. E lá ele descobriu que o castelo era de um gigante, mas ele estava dormindo. E daí o Pica-Pau resolveu acordar ele. Mas não foi uma tarefa fácil para o Pica-Pau, porque ele era muito pequeno. E o barulho que ele fazia não era o suficiente para acordar esse gigante. E daí o Pica-Pau teve uma ideia. Ele puxou a língua do gigante e colocou bastante pimenta e vários outros temperos. E depois disso o Pica-Pau mandou a língua do gigante para dentro da boca dele de novo, e logo em seguida o gigante acordou, e ele começou a sentir o ardor da pimenta, e daí ele implorou por água, e o Pica-Pau deu água para ele. E o gigante, depois de ter bebido a água, ficou furioso ao ver o Pica-Pau ali, e daí ele começou a farejar o Pica-Pau, mas é claro que ele não conseguiu pegar essa ave travessa, e depois disso o Pica-Pau deu um jeito de fazer o gigante transformar o castelo em um hotel. E o plano do Pica-Pau deu muito certo, e tinha várias pessoas querendo alugar um quarto.